1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. É o seguinte tema entre Jerusalém e Samaria. Quando a religião compete com a graça. A disputa disso não é nova. A história de Acabe e Jezabel não é apenas um episódio antigo. Ela é um modelo espiritual que se repete em todas as épocas. Quando o culto verdadeiro é substituído por conveniência, quando líderes criam sistemas paralelos ao que Deus ordenou, quando a religião tenta competir com a revelação de Deus, o que estava em jogo ali não era apenas política, era o coração da adoração. E hoje a disputa é a mesma. Religião humana está tentando competir com a graça de Jesus. O reino estava dividido e o culto estava corrompido. Depois de Salomão, o reino ele se divide. Judá para o sul, com o templo em Jerusalém e o sacerdócio legítimo. E ao norte, o reino do norte e o reino de Israel. Capital Samaria, com templos alternativos e com um culto que estava sendo inventado. Jeroboão, esse nome muito citado no Antigo Testamento, ele cria 2 bezerros de ouro, 2 templos, sacerdotes não levitas, um calendário religioso próprio. Isso não era inovação, isso era uma rebelião teológica. O historiador Bruce afirma: toda vez que o homem cria sua própria forma de culto, ele cria seu próprio Deus. E ele está corretamente nesse raciocínio. E foi exatamente o que aconteceu. A chegada de Jezabel, o sistema acaba ganhando um rosto. Jezabel não era apenas uma rainha, ela era uma arquiteta espiritual. Ela introduz Baal, Azerá, profetas pagos, culto estatal. Jezabel ela introduz uma perseguição aos profetas de Deus. Ela não destrói Jerusalém. Não, ela cria um sistema religioso mais atraente. Um certo teólogo disse: o maior inimigo da igreja não é a idolatria explícita, mas a religião que parece verdadeira, mas não depende de Deus. E Jezabel, ela representa exatamente isso. O templo. Por que Jerusalém importa? Porque Deus havia escolhido um lugar para habitar, e era Jerusalém. Não era preferência cultural, era aliança. O templo representava a presença de Deus, o perdão dos pecados, sacrifício, representava a mediação e um pacto. Abandonar Jerusalém era abandonar a presença. E aqui entra a ponte que eu quero fazer com o Novo Testamento. Hoje, Jerusalém não é geografia, Jerusalém é Cristo. Cristo, ele é completo, ele é o templo. Cristo, ele é o sacrifício. Em Hebreus 4:14 fala que ele é o sacerdote. Em Mateus 28:20 fala que Cristo é a presença. O que Jerusalém era no Antigo Testamento, Jesus, ele é hoje. E na religião moderna, está imperando o mesmo espírito de Samaria, do Reino Norte de Israel. A religião, ela faz o mesmo que Jeroboão e Jezabel fizeram. Ela cria templos alternativos, com moralismo, tradições humanas, cultura acima da escritura. A religião cria sacerdotes alternativos. Aos gurus, os líderes intocáveis, esses ungidos que querem substituir a Cristo. Ela cria mesas alternativas, com poder, influência, com manipulação emocional. E dessa forma cria um evangelho alternativo, sem a cruz, sem arrependimento e sem transformação. O teólogo Calbart disse: a religião é o esforço humano para alcançar Deus. Já o evangelho é Deus descendo até o homem. A religião sempre tenta competir com a graça e ela sempre vai perder. Elias, ele era a voz que não se vendia, enquanto 850 profetas comiam da mesa de Jezabel
Elias ele comia do riacho, os corvos traziam comida para ele. E quando não eram os corvos, Deus providenciava a casa da viúva. Elias se alimentava da presença de Deus. Ele não tinha uma estrutura montada, ele não tinha palácio, não tinha recursos. Elias ele não tinha um sistema, mas ele tinha a coisa mais importante, que era a presença de Deus. Você busca a presença de Deus? Um teólogo também disse: um homem com Deus é maioria absoluta, e eu concordo com ele. Elias ele prova isso lá no Monte Carmelo, naquela batalha épica com os profetas de Baal. Essa aplicação para hoje é graça e sistema, um contra o outro. A pergunta de Elias ela ecoa: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, entre Cristo e o sistema, entre graça e performance, entre evangelho e religião, entre presença e aparência. A graça ela é Jerusalém e a Samaria ela representa a religião. Mas eu quero te dizer que a graça liberta. Se a religião quer te controlar, a graça ela te liberta. Ouça bem essa palavra. A graça te transforma. A religião exige, ela só cobra. Já a graça, ela aponta para Cristo. A religião sempre está apontando para si mesma. Volte para o lugar certo, você que está ouvindo. Se você precisa de uma recolocação na sua vida, eu digo, volte para o lugar certo. A mensagem ela é simples: volte para Cristo, para a graça, para sentir novamente a presença. Volte para Cristo, que Ele é o altar verdadeiro. Porque tudo que está fora de Cristo é apenas barulho, é sistema, aparência, idolatria moderna. Como disse John Stott, o cristianismo não é um sistema religioso, é um relacionamento com Deus vivo por meio de Cristo.